Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Sou Ravena Alves Ferreira e hoje apresento o artigo intitulado Intervenção Psicológica em Situações de Crise, à luz da Psicologia das Emergências. Artigo esse, fruto do componente curricular Projeto Integrador, Processos Clínicos e Intervenções em Situações de Crise, tem como tema a atuação da Psicologia das Emergências e Desastres. E autores Maria Júlia Vieira Dantas, Jardel Pablo Barbosa Amorim e eu que vos falo. Emergência é um fenômeno que pode ser definido como a conjuntura que implica sofrimento, dor e risco de morte ao organismo a ela exposto. Essa eventualidade, como episódio social, implementa a psicologia das emergências um espaço singular, que desenvolve ferramentas de cuidado diante de resultados psicossociais dos desastres e situações emergenciais, dado que o psicólogo contribui dentro do cenário com métodos fundamentados. A psicologia das emergências, ela metamorfoseou a prática profissional, que anteriormente era compreendida apenas por serem terapêuticos, contemplando a essa área uma ação preventiva até o pós-trauma e os processos de intervenção como de compreensão, apoio e superação do trauma às vítimas e socorristas, de acordo com Brooke. Isto é, a mediação do psicólogo em meio a crises perquire uma intervenção não só individual, mas também interferindo nas condições sociais. Todavia, o contato com o sujeito não se dá de forma isolada pelo fato de haver atendimento individual direcionado ao organismo. Dessa forma, deve-se desconstruir o pragmatismo de uma área cuja atuação esteja classificada a nível individual, haja vista que essa ciência, enquanto profissão, contribui para a melhor qualidade de vida da comunidade, de acordo com Bock. Neste itinerário, traremos as catástrofes, que, independentemente da origem do desastre, o impacto sobre as sociedades humanas pode ser devastador, de acordo com Frank. Essa análise concerne as relações humanas no que tange aos desastres e catástrofes, mediante uma reflexão da psicologia das emergências. Por conseguinte, diante das questões apresentadas ao longo do trabalho, esse estudo procura responder o seguinte questionamento: como se dar a intervenção psicológica às vítimas de catástrofes e os principais desafios psicossociais enfrentados pelos sujeitos desabrigados. À face do exposto, essa pesquisa tem como objetivo geral entender a prática profissional da psicologia para com os que vivenciam situações emergenciais. Especificamente, objetivo investigar estratégias terapêuticas oferecidas a esses grupos de pessoas que lidam com situações de emergência, entender como é a dinâmica de atendimento em meio à crise e compreender em quais circunstâncias esses profissionais são acionados. Justifica-se lógica da psicologia das emergências e desastres, considerando que essa área interrelaciona-se com a psicologia da saúde, psicofisiologia e psiconeuroimunologia, para possibilitar uma avaliação acurada das necessidades dos afetados, de acordo com Franco. Ou seja, a sua aplicabilidade é essencial à vida do sujeito acometido por acidentes catastróficos, uma vez que essa ciência dispõe de maiores recursos e serviços para a população, de acordo com Bock, ainda que não faça parte da assistência inadiável aos sofrimentos emocionais na conjuntura emergencial, de acordo com Gomes e Cavalcante. Esse estudo ele perquire fundamentalmente um parâmetro qualitativo que, segundo Minayo, aborda os significados e valores, se aprofundando nas relações e fenômenos, não podem ser facilmente reduzidos a variáveis ou quantificadas. Traz a relação de atendimentos a vítimas no contexto da psicologia das emergências com teorias e fundamentos dessa mesma ciência. O que diz respeito ao contexto bibliográfico, transcorreu a análise de artigos científicos específicos, visando resultados fidedignos na área investigada. Tal pesquisa bibliográfica, essa descrita por Gil como uma análise de posições acerca de uma problemática construída com material já elaborado sobre o fenômeno na visão dos pesquisadores e demais autores, que contribuíram com estudos semelhantes. Trauma, crise e psicologia das emergências e desastres. Inúmeras tragédias acontecem ao longo dos anos, no Brasil, sejam de origem ambiental ou não. Dessa forma, situações de desastres, catástrofes, emergências ou acidentes podem ser classificados como eventos desencadeadores de estresse, por seu caráter imprevisível e pelo perigo imediato que representam a integridade física e emocional das pessoas envolvidas, requerendo desta forma ações imediatas, de acordo com Paranhos e Werlang. A partir desse entendimento de que essas situações de crise irão ocorrer, a psicologia das emergências entra com uma escuta para as necessidades emocionais dos envolvidos nesses desastres que passaram por esses eventos criando traumas. Então, por esse caminho nasce a psicologia das emergências, para que os sujeitos envolvidos nessas situações possam se organizar psicicamente, minimizando o sofrimento e piora do quadro de saúde do sujeito, de acordo com Paranhos e Werlang. Além disso, cabe ressaltar que nesses eventos há o surgimento de uma crise, onde esta pode ser definida como um estado temporal de transtorno e desorganização, caracterizado principalmente por uma incapacidade do indivíduo para manejar situações particulares, utilizando métodos comumente conhecidos para a solução de problemas, e pelo potencial para obter um resultado radicalmente positivo ou negativo, de acordo com Sly Kell, Apud, Paranhos e Werlang. Então, é a partir da existência da crise
crise que a psicologia assume papel de contribuição, no entendimento de que a pessoa possui habilidades e condições de superação de forma positiva do estresse desencadeador e que a intervenção possui seu foco na prevenção para que o caminho já disponível ocorra da melhor forma possível, de acordo com Paranhos e Werlang, possibilitando assim um foco nas questões positivas, já que permeiam o sujeito dando um norte em busca de um quadro psíquico estável. Tradicionalmente, os aspectos emergenciais mais abordados e priorizados em um desastre são a atenção médica imediata, aspectos de infraestrutura local, aspectos de saneamento básico e o risco de uma epidemia, pouco falando-se sobre os aspectos simbólicos e seus ecos na dinâmica de uma vida em comunidade, de acordo com Benevides. Benevides aborda que os sintomas desencadeados após situações de emergência e desastres devem ser vistos como algo esperado, devido ao trauma ocorrido, e não como algo patológico. Pontua também que o que pode ocorrer é que esse evento traumático seja gatilho para um transtorno pré-existente no indivíduo. Outro fator comum é que os sujeitos podem desenvolver pensamentos recorrentes do dia do evento catastrófico e que devem ser compartilhados, focando numa abordagem coletiva com a comunidade atingida, e não só nos psicofármacos e questões individuais. Além disso, fala que a melhor alternativa de atendimento para essas crises está no atendimento ambulatoriais ou nas próprias comunidades, e não em ações hospitalares ou de internação. Outro viés que é de suma importância pontuar é que o trauma não é o fato em si, mas a forma como um evento disruptivo incide sobre o aparelho psíquico dos sujeitos e como é articulado na vivência singular. As experiências da ordem do traumático podem romper de forma radical a organização psíquica, provocando o desarranjo em seu funcionamento habitual, precipitando em uma série de sintomas psicopatológicos, de acordo com Rudge. Diante disso, é fundamental a atenção aos possíveis efeitos traumáticos sobre o psiquismo, com o objetivo de criar intervenções terapêuticas eficazes, que facilitem o processo de reorganização psíquica e simbolização da experiência, possibilitando a narrativa da vivência, de acordo com Costa, Pacheco e Perrone. Ademais, vale ressaltar que o trauma tem uma ligação com o desencadeamento da crise vivenciada pelo sujeito, onde dentro das relações psicofisiológicas se encontra a sudorese, taquicardia, a boca seca e o tensionamento muscular, que em sua conjuntura apresenta diferenças adaptativas, onde o trauma é algo inerente ao sujeito e que traz em sua sintomatologia mudanças comportamentais duradouras e inesperadas. E a crise vivenciada perpassa entre o ajustamento de e o ambiente que o rodeia, que é experienciada hostilicamente, onde a intervenção em crise, quando é feita em seu momento de desequilíbrio, traz alívio no efeito do evento traumatizante, de acordo com Paranhos e Werlang. Em relação à atuação do psicólogo nas emergências, iremos entender o sofrimento do sujeito. O Conselho Federal de Psicologia se preocupou com a atuação da psicologia das emergências e desastres, não só no pós-desastre, mas antes e durante, criando uma rede latino-americana de emergências e desastres, quando percebeu que pouca atenção tem sido dada à prevenção e à preparação, de acordo com o CFP. Isso abriu o leque de atuação da psicologia nesses eventos, proporcionando um melhor amparo às vítimas. No pré-desastre, o psicólogo deve trabalhar na formação de uma educação preventiva, para que a comunidade possa estar treinada para algum evento traumático. Durante o desastre, o psicólogo deve focar na busca de uma resiliência no indivíduo, para que este possa encarar da melhor forma possível, fazendo os primeiros socorros psicológicos. Após o desastre, o psicólogo deve contribuir na minimização do sofrimento psíquico do sujeito, em uma atenção efetiva. De acordo com Paulina Santana, os desastres são fenômenos universais ocasionados pela natureza ou intervenção humana e que causam impacto nas pessoas, na comunidade, no país e até mesmo em outros países, de acordo com Franco. Em relação à prática de psicologia no atendimento a vítimas de situações catastróficas e de desastres, cabe um cuidado profissional pautado não só na escuta psicológica em si, mas para além disso. Por exemplo, quando damos um copo de água para alguém, a pessoa bebe e a água ingerida faz com que seu diafragma funcione melhor, faz com que ela respire melhor, e isso significa mandar mais oxigênio para o cérebro, e este, por sua vez, vai funcionar melhor. Então, tem muito mais em um copo de água do que se possa imaginar. Dar água para alguém é também um ato de caridade, de acordo com Franco. Ou seja, um simples gesto de dar água a alguém cria uma cadeia de reações físicas e emocionais no sujeito que dá e no que recebe, construindo assim um vínculo afetivo de acolhimento e escuta profissional. Então é isso que se busca na construção da identidade do profissional de psicologia que atua nas emergências, um trabalho humanizado e prezado pelo zelo e cuidado com o outro. Tendo em vista ao que foi debatido anteriormente, a psicologia positiva aliada à compreensão de crise traz então a possibilidade de pensar que mesmo diante de eventos trágicos que levam a uma grande tristeza e dor,
sempre há a possibilidade de estes serem também geradores de perspectiva e esperança, de acordo com Paranhos e Werlang. Aqui estão as nossas referências do trabalho. Muito obrigada pela atenção.